Fala galera, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga e Brasileirão 2017. E é do Brasileirão que vamos falar, 21ª rodada do Brasileirão. Último jogo dessa rodada teve Carioca, e o Carioca que jogou e finalizou essa rodada foi o Fluminense, foi o Flusão. O Fluminense jogou em casa no Maracanã, vazio, o público não foi muito bom, porém jogou em casa contra o Atlético Mineiro e ó, papou o Galo. O Flusão ganhou do Atlético Mineiro por 2-1. Eu tinha falado na minha resenha anterior sobre esse jogo que não era para o Fluminense se preocupar muito. Era lógico para ficar preocupado, porque é o Atlético Mineiro, tem bons jogadores, porém a partida do Atlético Mineiro contra o Flamengo não foi muito boa. Ganhou, mas não foi muito boa. E dava para o Fluminense ganhar, como deu. Só que o Fluminense poderia ter saído com a derrota, com um gosto amargo. Não gostei muito do segundo tempo do Fluminense. Mas vamos lá para o jogo, vamos lá. O que importa, na verdade, foi a vitória. Mas vamos lá para o jogo. Primeiro tempo. Um bom jogo, gostei do jogo. Apesar do jogo estar meio amarrado, porque o Atlético Mineiro veio ali com os volantes tentando amarrar um pouquinho o jogo. O Fluminense foi melhor o primeiro tempo inteiro, teve uma superioridade, se fosse colocar uma porcentagem de 60% para o Fluminense, 40% para o Atlético Mineiro. O Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, no primeiro tempo, antes de tomar o gol, o Vitor tinha feito umas 5 ou 6 defesas daquelas difíceis que poderia ter aberto o gol. O Fluminense estava conseguindo tabelar, porém, apesar do Fluminense fazer triangulações, as melhores jogadas do Fluminense foi com jogada individual, porque tabelando estava difícil do Fluminense entrar. Por quê? O Abel começou com exatamente o mesmo time que ele jogou contra o Santos. Ali no meio, o Marlon, Orejuela e o Wendel. O Scarpa mais aberto pelo lado direito, o Wellington Silva pelo lado esquerdo e o Dourado. O que tem a cabeça pensante de criação ali é o Scarpa, mas ele estava mais pelo lado direito. E quem saía também um pouquinho para criar, para poder ajudar um pouco, era o Wendel. Só que aí o Wendel não tem o poder da criação, ele tem o poder da velocidade e do drible, como o Wellington Silva. Então as melhores jogadas que estavam acontecendo no Fluminense no primeiro tempo, para poder quebrar essa linha que o Atlético Mineiro estava fazendo, era de jogadas individuais. Quase todos os perigos que o Atlético Mineiro passou, de chute de fora da área, de triangulações, essas triangulações terminavam sempre na jogada individual, onde o jogador do Fluminense, principalmente o Wellington Silva, o Wendel, passava por um, passava por dois, que ele já quebrava a marcação e conseguia fazer uma boa jogada. E assim o Fluminense teve diversas oportunidades. Como eu falei, o Vitor fez umas 5, 6 defesas no primeiro tempo, antes de fazer o gol, muito difíceis. O time do Atlético Mineiro também não deixou de atacar. Quando estava com a bola, atacava. Só que o Atlético Mineiro parece que estava meio preso. Eu não sei se é porque ele estava ali com os volantes. O Elisa até saiu um pouquinho mais. Mas o homem de criação também do Atlético Mineiro era mais ou menos espelhado com o do Fluminense, é o Casares. Só que o Casares estava pelo lado esquerdo. E ele não ia muito para o meio. Então ele estava criando um pouco. Ele criava muito pelo lado esquerdo. Quando ele estava pelo lado esquerdo, esse jogador Casares do Atlético Mineiro, muito bom jogador, visão de jogo, habilidade, rapidez, muito bom jogador. E ele criava perigo por ali. Como o Scarpa fica do lado direito, eles acabavam se confrontando ali os dois. Mas as melhores jogadas, tanto de um lado quanto do outro, foram de jogadas individuais. Do Fluminense até mais um pouco, que o Atlético ainda conseguia tocar a bola, o Elias conseguia jogar aquela bola para um lado, a bola para o outro, para tentar com o Marcos Rocha pela lateral direita. Então ele conseguia fazer. Só que no primeiro tempo, colocando no geral, o Fluminense foi melhor
teve as melhores chances, Henrique Dourado teve, o Wendel teve, o Léo teve, até que o gol do Fluminense saiu num escanteio, numa bobeira da zaga do Atlético Mineiro, foi batido o escanteio muito bem batido, o Scarpa bateu o escanteio de curva, tirando do goleiro. O Vitor também saiu mal, ele calculou mal, ele saiu mal, ficou completamente perdido dentro da área, e a bola, quando estava quase saindo pela linha, o Dourado foi lá, cabeceou rentinho a trave e fez o gol 1-0 para o Fluminense. Merecido 1-0. O Fluminense tinha feito as melhores chances, estava buscando, estava correndo, tentando com jogada individual quebrar aquela linha do Atlético Mineiro. O Fluminense fez 1-0 já no finalzinho do primeiro tempo. O Atlético Mineiro foi para frente e teve chance de fazer o gol. O Fluminense teve chance. Se não é o goleiro Júlio César, teria terminado o primeiro tempo 1-1, porque o Elias deu uma cabeçada dentro da área sozinho, cabeceou para baixo. O Júlio César pulou, bateu no pé dele, ele conseguiu evitar o empate, porque ia terminar 1-1. Graças ao Júlio César, que fez uma grande defesa. Ele já tinha feito algumas outras defesas, mas essa do primeiro tempo foi a mais difícil. Porém, pelo primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense mereceu sair ganhando. Provavelmente em finalizações, em chances de gol, o Fluminense deve ter ficado quase que o dobro do Atlético Mineiro. Mas a hora que o Atlético Mineiro estava com a bola, ele conseguiu produzir alguma coisa. O primeiro tempo do Atlético Mineiro foi melhor do que os dois tempos dele contra o Flamengo. Foi melhor. No segundo tempo, não sei o que aconteceu com o Fluminense. Bom, o Atlético Mineiro mudou, colocou o Valdívia. Minha opinião, quem fez o gol do Fluminense no primeiro tempo de cabeça foi o Dourado. Eu poderia falar que não, o melhor em campo do jogo foi o Henrique Dourado, porque o Henrique Dourado fez os 2 gols. Mas para mim o melhor em campo, que mudou o panorama do jogo, foi o Valdívia do Atlético Mineiro. Porque quando ele entrou, o Micali tirou um cabeça de área e colocou o Valdívia. O time do Atlético Mineiro parece que soltou. Parece que o Atlético Mineiro no primeiro tempo estava correndo meio que freio de mão puxado, com medo de atacar e tomar o gol. Estava aqui lá, ataco, mas eu defendo, ataco, eu defendo, então estava meio que freio de mão puxado. Quando ele colocou o Valdívia, parece que soltou. O Atlético Mineiro começou a soltar mais. O Casares foi mais para frente. O Atlético Mineiro começou a imprensar o time do Fluminense e o Fluminense não estava jogando. O Fluminense não conseguia sair ali de trás. Aos poucos, tentava fazer alguma jogada, mas não conseguia. Toda segunda bola, o Atlético Mineiro estava pegando. O que aconteceu? Apertou. Logo, acho que aos 12, 13 minutos, mais ou menos, o Valdívia, numa tabela com o Casares dos dois, pelo meio, em frente à área, pelo meio os dois, começou a jogada com o Valdívia, ele tabelou com o Casares voltou para ele deu-lhe um canudo, um golaço do Valdívia, empatando em 1-1. Merecido, porque o Atlético Mineiro veio muito melhor que o Fluminense muito estranho, muito apático, não estava gostando do Fluminense. Na verdade, no segundo tempo, eu não gostei de quase nada do Fluminense, não gostei. O Abel teve que fazer umas mudanças porque o Lucas se machucou, ele botou o Matheus Alessandro, depois ele botou o Peu, botou o Marcos Júnior, porque ele sentiu que o time estava meio preso. Ele tirou o Marlon, botou ali o Marcos Júnior, ele tirou o Wellington Silva, colocou o Peu, então ele tentou algumas coisas, mas o time estava meio preso. Parecia que o time tinha acabado de viajar e veio cansado. Era o Fluminense no segundo tempo. O Atlético Mineiro pressionando, tocando para um lado, tocando para o outro, tentando fazer jogada individual, Casares muito rápido, o Valdívia correndo naquele meio de campo ali. O Valdívia em forma não pode ficar fora do time do Atlético Mineiro. Não pode. Ele vai ter que encontrar ali um jeitinho ali de colocar o Valdívia, que ele dá um outro tom, uma outra velocidade ao time do Atlético Mineiro. E foi tocando, o Atlético Mineiro pressionando, o Atlético Mineiro teve chances de virar o jogo. O Fluminense não tomou o 2-1 por sorte, por competência do seu goleiro e um pouco de
de falta de habilidade ou na hora ali de falta de sorte do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve chance de virar o jogo 2-1. E se vira 2-1 ia complicar para o Fluminense ia ter que se abrir, ia ficar com o Casares muito rápido por um lado e com o Valdívia por outro. O Atlético Mineiro empatou, foi para cima, tentou virar o jogo, o Fluminense não conseguia sair e numa jogada, já no finalzinho, lá pelos 40, 41 minutos, uma jogada pelo lado direito que não estava nem na linha de fundo, estava ali entre o meio campo e a grande área, foi cruzada a bola dentro da área, não na pequena área, ali no iniciozinho da grande área, onde a zaga do Atlético Mineiro também, o arrego para a zaga do Atlético Mineiro. Erro de posicionamento ali é brincadeira. O Henrique Dourado foi lá, quase que fora da área, deu a cabeçada muito bem dada, tirando do Vitor, 2-1 para o Fluminense. Agradeço o Henrique Dourado, a qualidade dele de centroavante. Foi um grande passe. Eu não sei nem se quem deu o passe foi Scarpa de novo. Porque se foi, o Scarpa bateu escanteio, Henrique Dourado fez o gol. Se foi o Scarpa que deu o passe para o segundo gol, os dois, Scarpa e Henrique Dourado, ele cabeceou, a zaga mal posicionada e teve um erro de marcação enorme do Atlético Mineiro. Porque quando Henrique Dourado entrou para cabecear, quem estava acompanhando o Henrique Dourado e subiu para cabecear com ele era o Luan. O Luan bate na cintura do Henrique Dourado. É erro de marcação. Porque quem viu o Henrique Dourado correndo, o Luan do lado dele, o Henrique Dourado pulou, cabeceou. Como é que o Luan ia marcar alguém? Não dava. Foi um erro estratégico, defensivo ali e uma bobeira geral de setor de marcação ou um problema tático de marcação do Atlético Mineiro. Só que o Fluminense, não tem nada a ver com isso. Henrique Dourado fez 2. Depois que o Fluminense fez 2-1, o Fluminense ainda teve mais 1 ou 2 oportunidades ali. Aí o Fluminense melhorou mais um pouquinho. Mas no geral, no segundo tempo, o Atlético Mineiro foi muito superior ao Fluminense. Mas o que importa foi o resultado. Fluminense 2-1 em cima do Galo. O Fluminense está em 8º lugar agora no Campeonato Brasileiro. Muito bom. Chefe Antônio Lima, tamo junto, seu Flusão, ganhou. Tamo junto aí, chefe. Bom, meus amigos, Fluminense ganhou. Terminada a 21ª rodada. Terminou com 2 vitórias cariocas e 2 derrotas cariocas. A dupla Fla-Flu ganhou, Flamengo ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense, Fluminense acabou de ganhar de 2-1 do Atlético Mineiro, o Botafogo perdeu para a Ponte Preta fora de casa por 2-1 e o Vasco tomou na sapecada lá na Bahia do Bahia. E falando do Vasco, não teve jeito. O Milton caiu. O Milton não é mais técnico do Vasco. Falavam que eu era implicante, mas eu não gostava e não gosto do jeito que o Vasco joga. Não gostava da maneira como o Milton escalava o time e como o Milton postava o time. Não gosto. Podem ter até pessoas que gostam do formato dele, mas eu não gostava do jeito. Ele teve uma semana para treinar, fez alterações táticas que de repente não funcionou por erros individuais. Porém, ele teve uma semana, o Vasco só está disputando o Brasileirão. O Milton sai agora com o Vasco da Gama, batendo na porta do Z4. Quem é que vai assumir? Estão falando aí que pode assumir o Zé Ricardo, ex-treinador do Flamengo. Minha opinião, seria uma boa para o Zé Ricardo. Individualmente para o Zé Ricardo, por quê? Ele não vai pegar um time de estrelas no Vasco. Eu acho que um dos grandes problemas do Zé Ricardo no Flamengo é que ele não conseguiu gerir aquela quantidade de jogadores de nome na mão dele. Ele não soube trabalhar aquilo. E a impressão que dá é que ele bateu num teto ali no Flamengo e não conseguia mais passar dali. Não é por falta de capacidade, de repente por falta de gerenciamento de pessoas mesmo e mais experiência.
No Vasco, ele não vai ter esse problema com a quantidade muito grande de opções de jogadores de qualidade para ele poder armar o time. De repente, ele vai ter a mesma oportunidade que o Jair tem no Botafogo, porque a pressão vai ser menor. A pressão que o Jair tem no Botafogo é muito menor. Se o Jair tivesse no Flamengo, o Flamengo contratando, gastando dinheiro do jeito que gastou, ele não consegue o resultado, o Jair já tinha caído. Com as derrotas que o Botafogo tem, se é no Flamengo, o Jair já tinha caído também, que ia estar batendo a foto. Pô, meu irmão, contratamos, gastamos aí 80 milhões, 70 milhões, por esse time não roda. No Botafogo não acontece isso porque não deram peça suficiente para o Jair. Então não podem cobrar muito do Jair. Não estou falando que o Jair não está fazendo grande trabalho. Está falando de excelente trabalho. Porém, se fosse num Palmeiras ou num Flamengo, a pressão seria maior se os resultados não viessem igual algumas derrotas que o Botafogo teve. De repente, o Zé Ricardo no Vasco, ele consegue fazer um grande trabalho. O problema será que a torcida do Vasco vai ter paciência com o Zé Ricardo por ele ter sido criado no Flamengo? De repente, o Vasco joga uma boa, outra má, perde aqui, empata ali. De repente, com 2 meses de casa antes de acabar o Campeonato Brasileiro, o nego já está pedindo para o cara sair. Então, é uma para ele pensar. Não sei quem é que o Vasco vai contratar. Se eu sou o Vasco, eu testo ali o Valdir Bigode. Deixa ali para ver qual é a 1 ou 2 partidas. Ainda está no começo do retorno. De repente, o Valdir Bigode tem um outro pensamento, consegue escalar o Vasco diferente e o Vasco ganha. Então, de repente, era uma de pensar, mas não sei o que vai acontecer. Eu sei que o Flamengo voltou para a zona da Libertadores, está em quinto lugar, 1 ponto atrás do 4º lugar, que é o Palmeiras. O Fluminense está em 8º lugar, lá com 30 pontos. O Botafogo deve ter caído, deve estar em 9º ou 10º lugar, que ele está com 28 ou 29 pontos. Eu sei que está os 3 na parte de cima da tabela. E, infelizmente, o Vasco está ali batendo na porta do Z4. E tem um problema. Tem um jogo atrasado da Chapecoense com o Corinthians que vai ser na quarta-feira. Se a Chapecoense ganha do Corinthians, a corda no pescoço do Vasco vai apertar mais ainda. Então a situação do Vasco começa a ficar dramática, alguns jogadores começam a ficar preocupados, a torcida começa a ficar preocupada, porque o Vasco já caiu 3 vezes, aí começa aquele fantasma todo de novo, que já deve ter começado. A zoeira na internet já começou de novo. Meu amigo Abner, juro que eu vou tentar. Pô, mas o seu time tem que ajudar, porque senão vão encarnar. Aí, meu amigo, eu não vou poder fazer nada. Faço aqui o meu comentário sério, pô, mas o time do Vasco tem que ajudar. Espero que contrate alguém ou deixe quem está lá trabalhar para ver se tira o Vasco dessa penúria que está. Mandar um parabéns aí pro Vasco, que está fazendo 119 anos de grandes vitórias, grandes conquistas. Só que nos últimos anos o Vasco vem nos altos e baixos, mais baixo do que alto, e complicado. Isso tem que melhorar, tem que se fazer alguma coisa, um profissionalismo maior na direção do Vasco, um outro pensamento, um pensamento mais renovador, para poder mudar as coisas do Vasco, que o Vasco não merece ficar essa gangorra e ficar passando esse aperto todo ano. Meus amigos, essa foi a 21ª rodada, onde uns cariocas se deram bem, outros não tão bem assim, e outros se deram muito mal. Agora vamos aguardar a 22ª rodada, que eu venho fazer minha análise aqui dos cariocas dentro da partida. Mas antes da 22ª rodada, teremos Copa do Brasil no meio de semana. Classificação, Flamengo ou Botafogo, quem chega à final da Copa do Brasil. Mas isso é papo para outra resenha, que já está no forno para colocar aí. Quando a resenha de Botafogo, Flamengo e Botafogo estiver pronta, eu lanço aqui no nosso canal. Meus amigos, um abração, até mais. Compartilhe, curta, inscreva no canal. Resenha com o Magalhães. Tamo junto, fui!